Olá pessoal, nesta aula do caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos estudar o conjunto dos números racionais, que é simbolizado pela letra Q. Essa letra Q vem da palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração faz parte do conjunto dos números racionais. Porque uma fração é uma divisão de dois números inteiros. Então, para pertencer ao conjunto dos números racionais, precisa ser uma fração que é uma divisão. Uma fração é escrita na forma de A sobre B, um número dividido por outro, onde o número que está em cima se chama numerador, o número que está embaixo se chama denominador e o denominador nunca poderá ser zero, ok? O conjunto dos números inteiros tem essa definição e ele pode ser representado dessa seguinte maneira. Nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais, que é simbolizado pela letra Q, é composto por todas as frações de A sobre B, onde o A pertence ao conjunto dos números inteiros, então A é um número inteiro. B também pertence ao conjunto dos números inteiros. E o B tem que ser diferente de zero, por isso eu coloquei esse asterisco aqui em cima do símbolo do conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números racionais, que compreendem todos os números que podem ser escritos na forma de fração, nós temos as próprias frações, né? Porque qualquer fração é um número racional, pois naturalmente já está escrito na forma necessária para isso. Então, coloquei 4 exemplos aqui. Coloquei também os números inteiros, porque qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para isso acontecer, basta você dividi-lo por 1, porque todos os números divididos por 1 são eles mesmos. Então, se você dividir um número inteiro negativo, menos 7 dividido por 1, o resultado será o próprio menos 7. Observe que dessa forma, estou escrevendo ele na forma de fração e isso faz com que ele seja um número racional. O número positivo 24, ou número natural 24, porque não coloquei o sinal aqui, este número, se eu escrever ele sobre 1, então transformei ele numa fração e como a divisão por 1 não muda o número, dá o próprio número como resultado, então 24 dividido por 1 é o próprio 24, tornei ele uma fração, então posso afirmar que o 24 é um número racional. Bom, também podem ser considerados números racionais os números decimais finitos, esses que têm fim, e também as dízimas periódicas, que são os números decimais infinitos com repetição nas casas decimais. Então, vamos começar aqui com os números decimais finitos. Qualquer número decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Para isso, basta lembrar que todo decimal finito é resultado de uma divisão por alguma potência de base 10. Então, a potência de base 10, ela é comandada, então ela vai estar aqui no denominador. Ela é comandada pela quantidade de casas decimais que aparece aqui no número. Você, para transformar esse número em uma fração, vai escrevê-lo sem a vírgula no numerador, então era 2,3, escrevi 23, e a potência de base 10, para você escrever qual será o expoente aqui dessa potência, que eu estou falando que é 1, é porque eu tenho apenas uma casa decimal. Casa decimal é a quantidade de números depois da vírgula. Observe, então, que se eu responder quanto é 10 elevado à primeira, eu tenho a seguinte fração, 23 décimos, ok? Para outros exemplos,
4,51 ou 4,51. Eu escrevo o 451 no numerador. No denominador, será uma potência de base 10. Para eu saber qual será o expoente, eu conto a quantidade de casas decimais. Então, aqui eu tenho 2 casas. No meu expoente da base 10 será o 2. 10 ao quadrado é o 10 vezes 10. Então, no denominador, nós teremos o 100. No numerador, o próprio 451 que eu já tinha escrito aqui. É aquele número sem a vírgula. Último exemplo para reforçar. Então, para transformar um número decimal finito em fração, você escreverá ele sem a vírgula no numerador. Observe que esse zero sem a vírgula fica inválido, fica o zero à esquerda. Então, você pode escrever apenas o 423. No denominador, você põe a base 10 e conta quantas casas aparecem depois da vírgula. Então, são 3 casas. Então, será o 3 no expoente. Então, a nossa fração resultante será 423. 10 ao cubo é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10 de novo, que é 1.423 milésimos. As dízimas periódicas, elas tratam sobre um número decimal infinito em que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos números decimais. Por exemplo, 1/3, 1/3, quando eu faço essa divisão, me resulta em 0,3333, infinitos 3 irão aparecer. Então, este número é chamado de dízima periódica, ele é resultado da divisão de 2 números inteiros, ok? E eu tenho como resultado um número infinito. Quando aparece um número que se repete, eu chamo esse número que se repete, nesse caso o número 3, de período. O período pode ser escrito também da seguinte forma, 0,3, então eu escrevo quem se repetiu infinitas vezes e coloco um tracinho aqui em cima. Essa é uma dízima periódica, pode ser representada assim, com 3 pontinhos, as reticências, ou também o número que se repete, você coloca um tracinho em cima, é a forma de representar o período. 15 nonos. Se eu fizer essa divisão, então, fração é uma divisão, onde eu divido o numerador pelo denominador. 15 dividido por 9, eu vou ter como resultado o número 1,66666, infinito e 6 irão aparecer. Então, você pode pôr as reticências ou representar com o tracinho, onde você escreve o número 1,6, como 6 é o período, que é o número que se repete, você coloca o tracinho apenas em cima dele. Ok? Terminamos aqui a nossa aula sobre conjunto dos números racionais. Espero ter ajudado aí nos seus estudos. Até mais!